Sejam bem-vindos a mais uma live. Opa! Agora vai, né? Agora vai. Opa! Essa música representa muito um grito de reclame. Na época, 1980, 70, Inglaterra. E aí nós tínhamos lá um processo educacional muito repressor, muito difícil. E esse grupo, Pink Floyd, fez essa música para criticar esse momento e essa educação lá, a forma de ensino, a forma de tratamento das pessoas, dos alunos, das crianças lá. Enfim, a gente começa hoje mais uma live, eu, colaborador e colunista do Arte Cult, com Rafael Hassmann, dono da Hora da Redação. Fale bem, sim, entre tantos outros produtos como inteligência humana, e hoje vamos falar sobre isso. Seja muito bem-vindo, Rafael Hassmann, com um prazer imenso de te receber aqui nessa mais uma live da Arte Cult. Muito obrigado. Eu estava aqui já ansioso. Hoje foi um dia bem especial, bem intenso para mim, porque eu estava ansioso por essa conversa, por bater papo, por aprender com você e tal. E vamos trocar ideia. Estou muito animado. Espero conseguir contribuir para o seu público de alguma forma. Bom, primeiro, Hassmann, eu queria fazer a sua apresentação formal, acho que é muito importante isso. Primeiro, professor com mais de 30 anos de experiência na área educacional, pós-graduado pela UFRJ e com atuação na área de coaching educacional e empresarial. Palestrante, escritor, consultor e professor, criador de um método inédito, que vamos falar hoje sobre isso, de produção de redação com resultados comprovados. Isso faz a diferença. Também atuou como coach e produtor de material em empresas como Abril Educação, Fundação Getúlio Vargas, Petrobras, Editora Irium, Colégio PH, co-criador do curso Ao Cubo Vestibulares e criador da redação Ao Cubo, diretor do IBECRH, Instituto Brasileiro de Educação, Coaching e Recursos Humanos, consultor do IPOD, Instituto de Pesquisa e Opinião, e da consultoria Criar-se. Entre tantas outras coisas que você vai falar aqui, não vou continuar, porque é extensa a sua grande experiência no mercado, a sua grande vivência, e claro, estamos aqui para aprendermos juntos. Delmo, professor da FGV, está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Delmo. Tantas pessoas bacanas aí aprendendo e ouvindo a gente aí. E vai muitas outras pessoas entrarem também. Fatucci entrou, seja bem-vindo, Fatucci, Bernardo, enfim. Bernardo, Rafael Hassmann. Tudo começou muito tempo atrás, né? E eu tenho muitas histórias que eu ouvi de você e queria que você começasse contando um pouco disso, né? A gente preparou aqui uma linha, trajetória de caminhos que não são
fechados, são abertos nesse caminho que a gente vai desenvolver. Para contar um pouco dessa sua história, olha, já está falando o Deus da redação, Gabriel De Luca. Seja bem-vindo, Gabriel. Opa! Um pouco desse seu caminho, que Fala, não precisa Gabriel. ser uma linha reta, mas sim uma criação, uma cocriação conjunta nossa aqui, né? Então, assim, começa contando essa história tua aí, hora da redação. Como é que começou essa ideia? Como é que surgiu isso tudo? Conta pra gente aí. Eu não sei se... Aí é engraçado, né? Eu vou tentar resumir muito. Começou lá atrás, a minha história com a educação começou lá atrás. Eu fiz primeiro teatro, fiz cênicas, fiz cinema e tal, e aí eu percebi que queria dar aula. E me encontrei nos cursinhos, no cursinho pré-vestibular da vida, e dava aula de teatro, e me virava, e vi num determinado momento que o teatro, que a interpretação, que a fala era importante demais, mas às vezes não tinha o seu valor, não tinha pegada, não tinha a sua necessidade. E aí a vida, né, uma vida que não foi tão fácil, e eu acho que não é para ninguém, mas para umas pessoas ela começa às vezes um pouquinho mais difícil. E aí eu precisava trabalhar, e aí eu fui deixando o teatro de lado, me envolvendo mais nos cursinhos pré-vestibulares, na educação. E aí depois eu me encantei por letras, pela literatura em si, né, como professor de literatura. Mas aí vi na redação uma possibilidade de contribuir mais. E aí fui fazendo. E hoje, olhando de forma mais distanciada, eu consigo perceber que a redação ela fecha o ciclo em si mesmo a cada aula. Né? Ela é uma matéria, é uma disciplina instrumental, e isso é muito poderoso, porque o aluno chega, está na sala de aula, ele consegue concluir o objetivo. Por exemplo, por que as lives são interessantes, etc. Vamos tratar essa live. Digamos que essa live, a gente tem o início, vai ter o meio e vai ter o fim. E se ela fica gravada, arquivada, ela pode ser um produto que vai contribuir para alguém. Depois eu posso olhar e falar, poxa, eu falei legal, eu falei bacana, ou então não, eu posso melhorar aqui, eu deveria ter falado de uma outra forma, então eu posso me avaliar, eu tenho um produto, eu tenho algo concreto. E a redação dá isso. Aí eu entrei na redação. Redação. Tem uma introdução, depois você faz o desenvolvimento, e na conclusão, você deve chamar o tema que você começou na introdução para, com o desenvolvimento, fazer o fechamento dela. Então, quando você fala que faz o fechamento em si mesma, tem um caminho de conclusão nessa história. Isso é muito importante, né? E mais do que só isso, eu vejo também a redação como uma forma de estruturação mental, organização mental e entrega de um produto, de um resultado. A gente vai falar que isso aí entrega também uma mudança de postura da pessoa, uma transformação da pessoa para que ela busque foco, concentração, entrega, objetivo, né? A gente ampliando um pouco esse conceito de redação. Sim, totalmente. Inclusive, ela marca para o próprio jovem, para o aluno, independente da idade. Imagina você indo para um curso de redação e você vai numa segunda-feira, você pode ter a sua vida, abre aspas, transformada ali, porque você fechou o ciclo, você já termina. Eu não sei você, mas eu... Geralmente, aos domingos, eu que cozinho aqui em casa. E eu gosto, depois de cozinhar, lavar a louça. E aí eu lavo tudo, e aí seco e guardo. E às vezes minha mulher fala, pô, mas você está lavando, não precisa lavar, e etc. E não precisa secar, porque põe no escorredor e vai escorrer e vai secar sozinho. Mas não, eu acho que
fechar o ciclo. E aí você enxuga tudo, guarda e olha para todo mundo almoçou bem, todo mundo comeu bem, uma comida maravilhosa, cozinha arrumada, louça guardada, pô, dá uma sensação, sabe? Pô, que bacana, eu sou o cara, né? E sou o cara por quê? Porque eu consegui fazer o almoço para minha família, né? Eu consegui lavar os pratos, lavar a louça, lavar as panelas, etc. Opa! Então, é essa história. Agora, imagina isso na redação, em quem está começando a semana, né? Em quem tem, mesmo que a minha aula é na quarta-feira, mas o aluno concluiu. E esse é um processo mental, inclusive, muito poderoso de concluir um ciclo. É o almirante lá do fuzileiro naval norte-americano que fala que quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama. Que você vira e fala, pô, eu sou o cara, eu dei conta da minha cama, eu dei conta desse meu projeto, e mesmo que a sua redação, estamos falando de redação, mas para tudo na vida, não seja a melhor redação, você pelo menos fez. Eu corro, eu acordo todo dia, 5 da manhã, e vou correr. Aí teve um dia, minha mulher ia ter que sair mais cedo para o plantão e etc. Aí eu, né, corro 5h30 até umas 7, etc. Ela, ó, eu preciso sair 6h30. E nesse dia eu perdi a hora. Eu acordei tipo 10 para as 6. Isso, olha o impacto que é isso para o meu cérebro. Olha só que poderoso. Então eu não tenho uma redação maravilhosa hoje para te entregar, mas eu entrego uma simples. Eu não tenho 30 linhas para te entregar, mas eu entrego 20. Isso para o meu cérebro, para a minha linha neural, para as minhas sinapses, eu saio dali com um dever cumprido. Não foi o melhor que eu podia ter feito, mas eu fiz. E isso é um outro padrão. Eu digo uma coisa, o vídeo pausou, Ana, e para mim, não, tinha dado uma pausa, eu comentei aqui, mas já voltou. O Hassman já está com a gente, deu uma pausa na tua voz. Em cima disso, né, você entregou com 20 linhas, eu acho que foi o melhor que você conseguiu entregar naquele momento. Então, assim, como gestão de projetos, você deve pensar grande, pensar grande, estruturar grande, mas começar ganhando e cumprindo pequenas vitórias para que você chegue na grande, pequenas batalhas para que ganhe pequenas batalhas para que chegue na grande vitória. Eu acho que esse é o grande ponto e já puxa a segunda pergunta, que é isso que a gente está falando, da importância de uma boa redação para encadeamento de ideias, criação, lógica, assertividade e posicionamento profissional, trazendo para o dia a dia. E vamos imaginar, aí eu pego a redação, eu falo de tudo. Vamos falar agora, um dos segmentos que eu trabalho também com criação de aplicativos. Para criar um aplicativo, opa, Wagner entrou aí, que prazer. Vamos pensar, o Wagner que entrou, vamos criar um aplicativo de geografia, ok. A gente tem uma ideia maravilhosa, mas a gente tem que fazer o mínimo produto viável. Faz aquele simples, e aí a partir daquele mínimo produto viável, a gente vai testando e aprimorando. Senão a gente entra no processo de eu só posso começar grande, eu só posso começar se estiver perfeito. E aí eu pego a redação e a capacidade de comunicação, imagina numa reunião de trabalho, numa apresentação de uma empresa e você está recém-contratado e te pedem para falar. Você já tem que ter o seu início, o seu meio e o seu fim. Já tem que ter a sua introdução, o seu desenvolvimento e a sua conclusão. E se você já tem isso formatado, você abre a boca, fala, conclui, pode ter certeza, todo mundo vai olhar e vai falar, uau, esse sabe o que diz. Né? E a sua redação, e a sua fala, e a sua comunicação, ela pode durar 10 minutos, 50 minutos, mas pode durar 3 minutos.
Você vai se apresentar, vai agradecer todo mundo pela oportunidade, vai falar em que área que você vai trabalhar e vai falar que conta com todo mundo e que espera contribuir. Acabou! E aí todo mundo, início, meio e fim, sem gaguejar. E isso faz toda a diferença. Toda a área, todo mundo que está nessa live, você, eu, todo mundo. A parte que você tem sucesso na vida é uma parte de boa comunicação. Se você tem uma boa comunicação, você tem sucesso. Se você não tem uma boa comunicação, você não tem sucesso. Você pode procurar o porteiro do seu prédio. Se ele se comunica bem, se ele está sempre com um sorriso, se ele fala bom dia, boa tarde, se ele se antecipa um pouquinho, abre o portão porque você está chegando com 2 bolsas e um guarda-chuva, se ele abre a garagem porque viu que você está com bolsa e guarda-chuva e etc. Opa, esse cara está atento. Esse cara é o quê? Diferenciado. E não é a nossa comunicação é que nos diferencia dos animais. E isso é fantástico. Eu acho que é por aí. Vamos chegar nos animais, que eu tenho uma história de rato muito interessante para você me contar aí, a história de um rato. Mas o que eu queria falar sobre essa questão de se apresentar e conseguir concluir a ideia em 3 minutos, existe uma técnica, né, de mercado que chama Elevator Pitch, que você tem que conseguir ser conciso e conseguir defender a sua ideia e convencer investidores. Isso veio dos Estados Unidos, né? Tem algumas origens, mas enfim. Em uma viagem de elevador que dure até 1 minuto, 1 minuto e pouco. Então você precisa ser conciso, saber se apresentar e vender a sua ideia. Claro, depois que ela aceita a ideia, ok, você terá mais tempo futuro para poder sentar e discorrer sobre ela. Mas ter essa capacidade de concisão e de completude. Não só de saber falar pouco, mas falar completamente o que você quer passar. E aí sim, conquistar o teu público, conquistar o seu cliente, conquistar o investidor. Mas isso tem a ver... Vamos resumir isso. Tudo que você falou é maravilhoso, é verdade, é extraordinário. Mas a gente resume de uma forma muito simples. É senso de propósito. Que quando você tem senso de propósito, senso de porquê, por que eu faço isso? Por que eu acordo todo dia? Né? É a lembrança do porquê que a gente está vivo. Olha só, a pessoa começa a morrer quando ela tem mais passado do que futuro. Quem tem futuro está muito vivo. Olha só, tanto é que isso é senso comum. Você fala, nossa, fulano foi tão cedo, tinha tanta vida pela frente. Coisa e ótima. Aquele que vai, né? E aquele que vai velhinho, não, ele descansou. Não, então enquanto a gente tiver planejamento para o futuro, senso de propósito, isso é extraordinário. Um dia desse, eu acho que ontem, eu estava conversando com a minha mãe falando disso, falando dos projetos. Né? Ela falando de uma tia dela, internada, com 90 e poucos anos, que não reconhece ninguém, etc. E eu falei, mãe, não dá para parar de trabalhar, não dá para parar de produzir, porque quando a gente produz, quando a gente quer construir, eu quero ir para uma cidade nova, eu quero contribuir com a vida de pessoas, eu quero fazer isso, fazer aquilo, isso é senso de futuro, isso é garantia de vida. Quem deixa de sonhar, deixa de viver. Sim, verdade. Eu tive a oportunidade, alguns anos atrás, quando o Niemeyer tinha 100 e poucos anos, de homenageá-lo, né? A gente foi lá homenageá-lo pela minha faculdade e foi muito impressionante ter conversado um pouco com ele, que nos recebeu daquele jeitinho dele, sempre já curvadinho. E ele comentou assim que já tinha um projeto de lançar uma revista, de fazer um projeto tal, de fazer tal coisa acontecer. Eu fiquei assim realmente impressionado, uma pessoa da idade dele, que já tinha passado dos 100, mas absolutamente lúcido e com projetos. E com projetos de futuro, pensando, imaginando, criando. Isso é muito, muito, muito legal de ver nas pessoas que têm esse brilho no olhar ainda, né? Pensar no futuro e viver muito bem o presente. Isso eu acho realmente muito bacana. Muito bom. Estou adorando, Heisman. E aí,
você falou um pouco da arte cênica, você falou do aplicativo. Foi isso. Eu acho legal você contar essa história de como é que, de um curso que você criou, a ideia de passar para as pessoas o que você entendia como bom, que você tinha aprendido, que você tinha desenvolvido, de fazer uma redação, isso servir para a vida também, da pessoa ter concisão, ter raciocínio lógico, de estruturação de um pensamento e poder defender essa sua ideia. E aí você pega, junta as artes cênicas que você fala, não deu muito certo, mas tem esse viés, isso acrescentou na sua experiência, a gente não pode negar, tudo que a gente vive, por mais que a gente fale, passou, não deu certo aquilo, mas serve de experiência e você usa isso para criar um jogo. E desse jogo, isso nasce um aplicativo. Então eu queria que você já começasse a discorrer sobre essa questão da criação de um aplicativo baseado na tua experiência de curso, de dar aula que você gostava, com a parte cênica, com a parte do jogo, que nasceu tudo aí. Aí você precisava de alguém para criar. Conta essa história, que é muito bonita. Na verdade, essa parte, eu devo isso, eu tenho a minha sócia, eu tenho um monte de sócio, né? A sócia nesse jogo aí é a Rafaela, minha filha, porque eu estava brincando com ela, assim, brincando sentado no chão, desenhando, e aí eu tive a ideia de inventar um jogo. Aí inventei ali com ela, falei, poxa, eu acho que isso vai dar muito certo. E aí fui para a sala de aula, né, a sala de aula do Hora da Redação, que ainda não era Hora da Redação, mas já era o meu curso de redação, etc. E fiz enchi o quadro com tudo que eu queria da estratégia do jogo. Entendeu? Olha, o jogo vai funcionar assim. E aí conversei com um programador, que hoje virou meu amigo, e começou a programar isso que você quer? E aí misturei cores, quando tá certo é verde, lembrando o sinal de trânsito, pode ir direto, quando tá mais ou menos é amarelo, quando tá ruim é vermelho, pare, refaça tudo. Aí virou um jogo, e aí eu falei, poxa, isso dá para ser um jogo, aí eu quero dar aula em vídeo, aí eu quero dar um outro material, eu quero entregar outros conteúdos, e aí virou. Hoje em dia está todo mundo falando de educação híbrida, que é o que vai colar, tá? Não vai, o EAD vai funcionar para os adultos, o ensino remoto eu acho que é um grande improviso, agora a educação híbrida é o que vai ser, é o futuro. Por que a híbrida? Por que eu... Olha, tô prevendo o futuro aqui, tá? Mas estou prevendo mesmo. Por que a híbrida é o futuro? Porque ninguém vai tirar a educação do celular mais. Não vai. Isso é impossível. Ponto. Mas essa pandemia nos mostrou, esfregou na cara de todo mundo, a necessidade do presencial. Entendeu? A necessidade do olho no olho. No meu curso de oratória, o Falar Bem, que nasceu nessa pandemia, eu falo isso, quando eu era criança, eu arrumava confusão na escola, voltava triste, minha mãe batia o olho em mim quando eu chegava a casa e falava, o que você aprontou na escola? Já sei que deu problema lá. E eu pensava, caraca, como é que ela sabe que tem esse bilhete aqui para ela assinar? Né? Como é que ela sabe que eu briguei, que eu bati, que eu apanhei, que fizeram arte? Como é que ela sabe? É claro que ela sabia ler o meu corpo, ela sabia ler o outro. E aí eu falo, no próprio curso de oratória, taxista, policial. Sabe aquela história, o cara fala, quando eu tô certo, o policial não me para na blitz. Quando eu tô com documento atrasado, o policial me para na blitz. Por quê? Porque o policial sabe ler o seu corpo. Ele sabe ler as suas expressões. É o taxista. Com quem aqui nunca que você saiu, pisou na calçada, tá pensando em pegar um táxi, o táxi para do seu lado. Para ou não para? Às vezes ele dá uma piscadinha de farol e para. O taxista acena para você porque ele sabe que você quer pegar um táxi. Como é que ele sabe? Percebe, ele faz a leitura corporal. Ele faz a leitura, exatamente.
Então, é isso. E aí, a educação híbrida, para fechar, vai ficar por quê? Porque a gente precisa do presencial para falar, olha, valeu, tamo junto, agora escreve aí o aplicativo, dá um suporte, por exemplo, vai ser parte já do nosso marketing do Hora da Redação. Somos híbridos desde 2016. A gente está matriculando. A gente continua matriculando mesmo em pandemia. E é surreal que eu estou matriculando para o presencial. Como é que o cara se matricula no presencial? Eu não acho que é surreal, eu acho que isso é o seu diferencial. Vamos falar sobre isso, e por isso que você me dá sede de conhecimento. Eu preciso beber essa água que me hidrata, aumenta a minha imunidade e ainda protege o meio ambiente. Opa, isso é bom, isso é bom. Deixa eu falar aqui, tem umas perguntas para você. Tá? O pessoal está fazendo e essa é uma pergunta interessantíssima. A sua primeira sócia aí, sua filha, que você desenvolveu esse primeiro aplicativo, já vamos falar do Falar Bem, tá? Não esqueci não. Vamos chegar lá e falar daí. Ela pergunta aqui, que idade tinha a sua filha quando você desenvolveu em sociedade com ela esse aplicativo? Ih, rapaz, aí agora que pergunta difícil. Deixa eu voltar ali atrás. 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. Ela tinha 8 anos. Sua primeira sócia, 8 anos. Muito bem. 8 anos. Adorei. Então você primeiro fez um teste ali de aceitação do produto, um MVP, né? Um Minimal Valuable Product, hein? Depois foi para a sala de aula, testou com uma amostragem maior de alunos, para testar a aderência do teu produto, para saber se fazia sentido para depois lançar. Ter você pode olhar lá, a gente tem 50 mil downloads, mas a gente tem 80 mil pessoas na base, que agora o Google só vai mudar o número quando passar de 100 mil downloads, né? Porque assim, mais de 10 downloads, aí só aumenta, eu sei disso porque agora eu tô com o Falar Bem. O Falar Bem tem mais de 10 downloads. Aí quando passa mais de 50 downloads, mais de 100, mais de 500, mais de 1.000, mais de 5 mil, mais de 10 mil, mais de 50 mil e mais de 100 mil. Mas a gente tem hoje 80 mil usuários na base, totalmente orgânico do Hora da Redação. Então, é bacana. Eu acho muito interessante isso, aqui entender o que é o tal do híbrido. Além das aulas presenciais que ele criou, ele já teve aquela visão de criar um aplicativo para poder complementar a aula, ajudar os alunos fora da aula, para eles poderem continuar o aprendizado. Não, mais importante, tem um sonho aí. Tá? Isso eu acredito, isso é nosso propósito. Nosso propósito, eu não posso falar a nova cidade que a gente vai, mas hoje eu estava conversando com uma outra sócia numa outra cidade. Olha só, o meu sonho com esse aplicativo era, digamos que o tema que eu fosse trabalhar durante a semana fosse o aumento do consumo de álcool em questão no Brasil. Esse é um tema pertinente para o Enem, tá? Imagina você mandar um vídeo 9 horas da manhã no domingo para o filho de 16 anos discutir esse tema com o pai dele. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. O Pedro, professor do Hora da Redação, que está aqui, com a mãe dele também, que mais parece irmã dele. Acabei de fixar o comentário dele. O Pedro... ele deu uma aula para minha filha no Hora da Redação, porque ela é aluna do Hora da Redação, sobre a importância da organização. A aula foi na quarta-feira. Na quinta-feira, a minha filha arrumou o quarto dela todo. Olha que bacana. Olha, ele, na verdade, não fui eu que falei da importância de arrumar o quarto. Foi o professor de redação dela
que discutiu isso num tema para ela fazer a redação e ela arrumou o quarto. O aplicativo do Hora da Redação Fundamental, que está nascendo, ele vai ter esse tipo de podcast. A gente vai para as crianças, para os jovens do Fundamental 2, a gente vai ter meio que um podcast. Sabe aquilo que eu, enquanto pai, quero falar para minha filha de 12 anos? Eu vou colocar no podcast. Entendeu? Porque aí vai ser a sementinha para ela. É uma sementinha importante porque você tira o peso da parcialidade que os pais têm com os filhos, do envolvimento emocional, das questões emocionais da relação, você tira. É uma Sabe pessoa... por que eu tiro? Rapidinho, deixa eu só te falar. Sabe qual é o problema? E eu falo isso como pai, né? Porque é o meu currículo. Eu sou pai do Theo e da Rafaela. O que acontece? A gente, como pai, a nossa grande dificuldade é que a gente vê os nossos defeitos nos nossos filhos. Entendeu? A gente vê ali o espelho, a gente sabe o quanto dói aquele defeito, o quanto aquilo... Sabe? Aí a gente... Aí mistura. Então, quando tem alguém... Voltou. Foi? Voltou. Aí, quando tem alguém mais distanciado, isso é muito, muito melhor. Então, tirar esse peso é fundamental para a fluidez. Eu queria aproveitar aqui... tem pessoas entrando, mas eu queria ter uma colocação da Ana Lúcia, muito bacana. No presencial tem mais foco, ela acha. No virtual dispersa mais. Eu acho que o híbrido é o que você está falando, né? Um se complementa com o outro aí, né? Sim, na verdade, o que o presencial vai poder ter mais foco, sim. Mas a gente já tem como subverter esse processo. Você já educa no presencial para ele funcionar no híbrido, você já tem como estruturar isso. E aí você trabalha com hiperfoco, você vai fazer um trabalho de 5 minutos só, esquece do mundo e faz em 5 minutos. Aí depois daqueles 5 minutos ele para, respira fundo, para 15 segundos e volta. Isso, então, mas faz muito sentido o que ela falou. O presencial, inclusive tem a energia, eu já joguei capoeira há muito tempo, é a energia da roda de capoeira, né? Aquela energia, o presencial tem isso. É por isso que a gente vai precisar dos dois, a gente vai viver os dois. O aplicativo, ele leva todo o saber, ele vai rever aula, vai ter um arquivo de dúvidas, o nosso aplicativo tem uma inteligência artificial. Opa! Por que você tem condição de ter uma inteligência artificial? Porque as perguntas são recorrentes, porque as perguntas são parecidas, então as respostas então também serão parecidas. Então a gente tem como ter um robozinho lá para responder isso, né? Mas nada substitui o presencial. Alexandre o Grande só foi o grande porque Aristóteles foi o tutor dele, né? Aristóteles só foi Aristóteles porque teve Platão. Platão só foi Platão porque teve o Sócrates. E Sócrates, eu queria falar que Sócrates foi meu aluno. Então, por isso que Sócrates foi o que foi. Né? É uma brincadeira que eu faço em sala de aula, mas é verdade. É tipo assim, a gente vai muito mais com a pessoa, o professor, a referência, sabe? A referência. Então, essa referência é no presencial, sabe? Referência de energia, referência de alegria. Você olhar para o professor, pô, esse cara tá me dando aula sempre de pé, sempre feliz, sempre animado. Pô, pera lá, esse cara... Eu, por exemplo, vou ter dificuldade depois dessa pandemia, não vai poder abraçar. Eu vou fingir que eu esqueci e vou continuar, acho que eu vou continuar abraçando, não consigo. Mas... Eu acho que é isso, o presencial volta cada vez mais forte, pode ter certeza disso. Legal, queria aproveitar para
citar aqui a presença do Vitor, coach esportivo, um cara diferenciado que vem ganhando então, o Brasil e o mundo. O coach tem linha neural, tem projeção de futuro. Pelé fazia auto-hipnose, né? Ele sabe disso. Pelé fazia auto-hipnose. E tudo que aquelas jogadas ele primeiro criou aqui. Quando você vai para Disney, dá vontade de chorar. Disney e o Beto Carreiro. O Beto Carreiro me emociona mais do que a Disney, porque é nosso. Cara, imagina, quando você vai para o Beto Carreiro, quando você vai para a Disney, antes aquilo tudo lá era mato. Sabe? Aquilo tudo lá era mato. Alguém foi lá, olhou para aquele montoeira de mato e falou: aqui as famílias vão se divertir, aqui as famílias vão brincar. Sabe? Aqui as pessoas vão sorrir. Isso é bonito demais. Sabe? Isso é bonito demais. Eu acho que a gente pode seguir, muito importante isso que você falou, a gente pode seguir para explicar essa questão da evolução do Hora da Redação para o Falar Bem. Como é que foi essa transição para criar esse novo aplicativo, esse novo caminho aí do Falar Bem, saindo da Hora da Redação? Na verdade, a inteligência humana é uma empresa que constrói aplicativos. E aí, se você quiser construir um aplicativo, você contrata a gente vai fazer um preço camarada e com know-how de experiência, vai ser bacana. Mas o que aconteceu? A inteligência humana está dentro da nossa casa e atende a gente. Então, a inteligência humana está saindo um aplicativo Poder de um grupo de professores de Juiz de Fora. O Falar Bem já saiu, tem o Hora da Redação Ensino Médio, está saindo Hora da Redação Fundamental. A gente está produzindo isso. Ponto. Mas o Falar Bem, eu trabalho com oratória. Em 2015 eu escrevi um livro sobre oratória, trabalho com coaching, dou formação em coaching, etc. Eu acho que eu sou apaixonado pelo desenvolvimento humano e pela comunicação. E durante essa pandemia, todo mundo em crise, houve um boato que o carro-chefe do Hora da Redação é a redação do Enem, é o vestibular. A gente tem ensino fundamental, as crianças adoram, que não é para fazer prova, é para desenvolver a comunicação. As crianças dão palestra no final do ano. Olha que lindo. Você pode fazer uma live com as crianças do Hora da Redação. Elas dão palestra no final do ano. Ok. Mas o carro-chefe, vamos colocar, deixa eu fazer a conta aqui. 90% dos nossos alunos é aluno Enem. Entendeu? Acho que acabou sua luz aí. Vai voltar, tá voltando. 90% dos nossos alunos é turma o Enem. E eu ouvi um boato que, por conta de pandemia e etc., o Enem poderia ser cancelado. E minha mulher, né, falou: olha, saiu no jornal que o Enem vai ser cancelado. Aí minha mulher virou para mim: eu sei que você tem sempre um plano B, um plano C, mas você tem mesmo, né? Ela falou isso para mim, preocupada, né? Eu falei: tenho sim. E aí essa madrugada eu virei rascunhando novos produtos, novos horizontes de trabalho. E falei: poxa, e por que não um aplicativo de oratória, um curso de oratória de alto nível, um curso de oratória que vai mudar a vida das pessoas? Ponto. Que tem que ser assim, se não for para impactar em alto nível, é melhor nem fazer. Entendeu? Se não for para impactar em alto nível, é melhor nem fazer. E aí eu virei à noite rascunhando, peguei meu livro de oratória e olhando aquilo que eu tinha escrito, né, falei: pô, esse livro aqui vira um curso maravilhoso, etc. No outro dia, nem sei se eu posso falar o nome dele aqui, mas eu vou falar: Ronato, um advogado, me passa uma mensagem: olha, eu sei do seu trabalho de oratória, eu queria fazer um curso de oratória com você. Eu falei: oh meu Deus,
Eu passei a noite pensando num curso de oratória online, em tempo de pandemia. Agora vem um advogado me procurando para fazer um curso de oratória. Aí eu respondi para ele, tá aqui o projeto, vai custar tanto e eu vou te enviar isso em um aplicativo. Fechado? Ele falou, fechado. Eu falei, opa, já vendi, já tenho o primeiro aluno. De primeiro aluno para depois ter 80 mil, eu entendo. Aí eu fui e a gente começou a trabalhar e o aplicativo está pronto. Foi uma estratégia de um plano B. Ou seja, hoje eu vou implementar em todas as salas do Hora da Redação, vai ter o curso de oratória Falar Bem. Né? Um curso, e eu vou abrir franquia também para o dono da franquia buscar o primeiro milhão com Falar Bem. Entendeu? Que legal. Isso é muito bacana. Dele. Adorei. E você falando dessa história do plano B, né? Surgiu o plano B aí. Sim. E muitas pessoas... Isso tem a ver com rato. As pessoas... Tem muita gente que não tem um plano B. Tem gente que não tem... a música do Zeca Pagodinho, Salva a Terra, Deixa a Vida Me Levar, a Vida Leva Eu, é linda no pagode. Porque na vida isso é horrível. Sabe? Meu Deus do céu. Oi? Na música é lindo. Na vida... Não, de jeito nenhum. Então, ratos, você pode procurar tudo que eu falo que tem a ver com ciência, dá um Google lá, porque senão tem que estar mostrando o artigo. Isso tem, inclusive, na Discovery Ciência, naquela TV a cabo. Eles fizeram pesquisas com ratos. Rato é um animal que consegue nadar durante 48 horas. Rato é um animal que se ele entra num ambiente, ele olha e ele busca ao menos 3 possibilidades de sair daquele ambiente. Se ele não tiver, ele não fica. Olha, surreal, que maravilhoso. Então, rato, eu falo isso com os meus alunos, rato tem plano A, plano B e plano C. E tem ser humano que não tem plano nenhum, pelo amor de Deus. O cara Vamos aprender com os ratos. Vamos aprender com os ratos. É aquela história. Os animais também nos ensinam. Mas é muito demais da conta. Olha só, a pergunta é, aonde você deseja estar daqui a 10 anos? Isso é fundamental. E daqui a 5? E daqui a 2 anos? E ano que vem? Sabe, aonde você deseja estar? Isso profissionalmente falando, emocionalmente, nas suas relações interpessoais. Eu daqui a 5 anos, minha filha vai estar com 17 anos. E eu quero, que tipo de relação eu quero ter com a minha filha quando ela tiver 17 anos? Poxa, porque eu vou desenhar essa relação hoje. Sabe, é esse processo. Que relação eu quero ter com meu filho quando ele tiver 14 anos? Porque eu estou desenhando essa relação hoje. Então, pera lá, João Guimarães Rosa tem uma frase maravilhosa para quem tem família, né? Que é extraordinária, que João Guimarães Rosa é o maior escritor de língua portuguesa, um dos maiores do mundo. Deus é paciência, o contrário é o diabo. Entendeu? Isso é maravilhoso. E às vezes no momento de crise... Né? Eu lembro de João Guimarães Rosa. Eu falo, opa, Deus é paciência. Quando tá tudo uma bagunça aqui em casa, eu catando Lego no chão e etc. Eu falo, opa, Deus é paciência. O resto é o diabo. Então, deixa eu trazer Deus para perto e ter um pouquinho mais de paciência. Então, eu acho que é um pouco disso. O Falar Bem nasceu dessa necessidade, mas eu tenho muita esperança no Falar Bem, porque... oratória e comunicação é bom para todo mundo. É fundamental, na verdade. Faz a diferença em qualquer trabalho, porque você precisa, em qualquer trabalho, se comunicar. Não tem jeito, não existe trabalho isolado. Mesmo aquele que trabalha diretamente com o computador, ele precisa tirar uma dúvida, precisa consultar o chefe, e aí é a relação e a conversa, é a forma como você se expressa que vai fazer a diferença no seu trabalho. É isso aí. Totalmente. Muito bem. Lindo, 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 Hassman. Fantástico mais uma vez. E aí, me explica essa inteligência humana, né? Só para fechar, que foi do
programador do primeiro aplicativo com um jogo com a sua filha de 12 anos, que nasceu um amigo programador e depois empresa. Uhum. O que a gente viu com a inteligência humana? Deixa eu fazer aqui, tem que fazer uma pausa em você. Acaba de entrar na nossa live. Esse rapaz está vendo aí, Lins BZ Code M. Opa. Esse garoto é o futuro desse país em jogos mobile. Tá dando tchauzinho aí, seja bem-vindo. Esse menino, ele é monstro, é de uma equipe, tem 19 anos, 10 anos de experiência jogando um jogo chamado Call of Duty no mobile, ou seja, smartphone, e está às vésperas de conquistar a vaga para o Mundial, que vai acontecer em Los Angeles esse ano, e que vai premiar com $1 milhão. Uau. Você falou de $1 milhão aí, estou aqui registrando a entrada dele, seja muito bem-vindo, está aí o nome dele, Guga. Prazer em te ver, garoto, aprendendo com a gente também. Segue o barco aí, fala da inteligência humana. Não, mas olha que bacana, assim, pegando carona no que você falou, é um jovem que joga, sabe? Olha as profissões, olha o mundo. Eu não sei qual vai ser a profissão da minha filha. Né? Desculpa, ele não joga não, ele é profissional do jogo, é diferente. Sim, ele é profissional, ele está jogando sério, tem equipe e tem contrato de trabalho. Entrevistei ele outro dia. Não, mas para o leigo, eu que sou leigo, por exemplo, ele joga, ele na nossa cabeça, ele se diverte. Quando Sim. que a gente ia pensar que isso ia ser um trabalho? Isso são os novos tempos, as novas possibilidades. Pegando carona no brilhantismo desse rapaz, pegando um outro brilhante do Brasil, é o Maurício de Souza, que queria ser desenhista e alguém falou para ele, olha, você vai morrer de fome, porque desenhista não ganha dinheiro e etc. E olha só, eu estou comparando os dois, olha que lindo, olha o poder do sonho, olha o poder o poder do indivíduo mesmo. É isso. Isso é muito bacana. Mas a inteligência... Está agradecendo aí os elogios e Guga, eu só tenho aqui agradecimento por poder fazer parte dessa tua história e da sua equipe, a FEB, eu tenho que registrar aqui, a FEB, excelente equipe. FEB, eu estou falando de Araújo, estou falando Zanzar, eu confundo os nomes, mas enfim, me corrijam aí. Pode colocar os nomes aí, Guga. E faz a diferença para a gente ver jovens tendo outras profissões e você Sim. fala, ele joga, só se diverte. Sabe quanto ele treina por dia? Sei que é muito. 7 horas. 7 horas. É a média. Então, é a história das 10 mil horas, né? Tá no livro do Bernardinho, tá no livro de todo mundo. Tudo que você fizer mais de 10 mil horas... você vai ter sucesso. São os Beatles, que quando explodiram, já tinham 1.200 apresentações no currículo. Olha só, né? Então, nada, a gente fala muito na hora da redação, nada resiste ao trabalho. É isso. Trabalha, trabalha, trabalha. Igual ele, treina, joga, um dia vai ver. Aí, quanto mais ele treina, isso ele vai concordar, mais sorte ele tem. Né? Opa! As oportunidades ficam melhores, né? Maiores. Treina, mais sorte ele tem, né? Porque tem gente que fala, fulano tem uma sorte, treinando 7 horas por dia dá uma sorte, né? É muito legal. Estamos já chegando ao final da nossa live. Infelizmente, é um papo ótimo. Eu queria elogiar também uma coisa que está atrás de você, que em todas as lives eu vejo e admiro,
que é esse papel de parede fantástico aí, que tem uma coisa lúdica, como tem a coisa do Mapa Mundi também, como tem a coisa dos animais também. Eu acho muito bacana, assim, é instrutivo, é lúdico, é colorido. Eu acho que tem tudo a ver com a tua criação, né? Da parte cênica, da parte de artes. E é o quarto do Theo. O Theo me empresta o quarto porque a internet é a melhor internet da casa, é no quarto dele, entendeu? E aí eu deixo ele lá fora e fico aqui no quarto dele. Eu queria... já falamos sobre o conceito híbrido, que eu acho fantástico no teu negócio. Desenvolvimento de pessoas e sua especialização em coaching aplicada na empresa e aos alunos. Eu acho legal falar isso rápido, porque eu ainda quero falar sobre linha neural argumentativa, para fechar. Tá. Vamos lá. Na verdade, eu brinco muito e falo isso, que eu engano os meus alunos. Engana, sim. Eles vão procurando resultado no Enem. Mas aí eles chegam lá e ele vem sempre pontual, sempre com muita disposição, sempre entregando o trabalho, sendo respeitoso. Isso vai levando, sempre muito disposto a trabalhar com eles, sempre muito família com eles, etc., com muita cumplicidade com os pais. E isso vai... complementa o trabalho. A gente fala do poder do hábito, aí cita um ou outro livro. Então, estado atual, estado desejado, isso é coaching. Então, quando eu viro e falo, pô, o que você deseja? Eu quero ser desembargador. Não, o sonho não tá bom. Para ser desembargador, precisa ser juiz. Para ser juiz, você precisa ser advogado. Para ser advogado, passar na prova da ordem. Para passar na prova da ordem, fazer os anos de direito. Para fazer os anos de direito, tem que passar no vestibular. Para passar no vestibular, tem que fazer a redação. Então, ele começa a ver propósito na redação que ele está fazendo ali. Exatamente. Mas é muito bacana que você construiu um caminho. Você construiu um caminho e vai pavimentando junto com ele. Isso que é legal. Transforma isso num caminho pavimentado. E aí isso é coach. Eu estou ansioso. Então, pera lá. Epíteto, né? Que era o consultor de Júlio César, o escravo, que fala: ocupe-se daquilo que está ao alcance das suas mãos. Não dá para eu estar preocupado com a prova de janeiro. Eu tenho que preocupar com a tarefa que eu tenho que fazer hoje. Porque o amanhã eu não sei, mas o hoje está aqui, eu tenho que cuidar disso aqui agora. Então isso é o coaching. E aí o que tem? O que você perguntou mais? A inteligência humana apareceu nisso com o know-how que a gente tem de aplicativo e de oferecer essas soluções para as pessoas. E aí nisso tudo, aí veio falar bem, veio isso tudo que a gente faz. Muito bem. Para fechar a live... Quem está assistindo, escolha um tema qualquer, de qualquer assunto, de qualquer planeta. Coloque aqui. Ele vai discorrer para a gente, sem saber do tema, vai falar como se fosse um cara que domina. Escolha um tema aí, coloca um tema, qualquer tema, qualquer assunto. Isso pode colocar aí. Oi, Biane, a Fabiana entrou. Pode colocar aí o tema que o Salvaterra vai escolher, vai falar. E a colheita é comum, mas o capinar é sozinho. É isso mesmo. O Pedro, nosso professor, João Guimarães Rosa, de novo. A linha neural argumentativa é isso. Você ter capacidade de falar sobre qualquer tema, porque você tem uma estrutura neural que vai fazer isso. O aluno de redação aprende a fazer isso. Tanto é que a gente, 42 dias antes do Enem, a gente trabalha todos os dias. 7 horas da manhã eu mando um tema, 7 horas da noite eu mando aquela redação que eu fiz. Eu faço a prova do Enem. Então, o aluno sabe que qualquer tema ele vai conseguir escrever. Qualquer tema eu vou conseguir escrever. Mas por que eu consigo fazer isso? Porque eu não tenho censura prévia. Ou seja, eu não fico preocupado em não falar bonito. Eu quero falar bonito. Não, porque isso te trava. Eu quero ficar bem na fita. Isso te trava.
Eu tô sem pudor nenhum aqui. Vai vir um tema, você falou qualquer tema para ele falar. Eu vou falar sobre qualquer tema. Mas digamos que venha um tema que eu não faço a menor ideia. Eu vou falar, esse eu não consigo. E é essa tranquilidade que me dá essa garantia de falar sobre qualquer tema. Não ter censura prévia. Oi, Débora, sumida. Eu vou escolher um tema aqui. Eu vou escolher um tema. Já tem 3 possibilidades aqui, mas 2, de uma certa forma, repetitivos. Mas não me dá os 3, não. Me dá um só e aí eu falo direto, entendeu? Porque senão são 2 minutos bem mais fácil. Vou te dar um tema, que surgiram 3, mas 2 já são... Me fala o tempo que eu tenho. E me fala o tempo que eu tenho. 2 minutos para falar sobre generosidade. Generosidade. Então vamos lá. Eu primeiro vou construir uma tese sobre generosidade. Generosidade é fundamental. Então vamos lá. Por que é fundamental? Porque permite que o ser humano se desenvolva, já construir isso tudo. Então vamos lá. Desde que aprendeu a manejar o fogo e a roda e a dominar a natureza de forma mais específica, o ser humano passou a viver em sociedade. E foi vivendo em sociedade que ele se permitiu ajudar o próximo e ser ajudado. E isso fez com que a humanidade crescesse e evoluísse. Dessa forma, podemos concluir que a generosidade é fundamental para o desenvolvimento do ser humano. Vale destacar, e aí a gente já começa, entendeu? Sobre qualquer tema. Então, é isso que a gente quer construir no aluno de redação e no aluno de oratória. No aluno de comunicação. Imagina, é um advogado, é um mestre, e aí a gente fala de poesia, fala de cultura geral. Pode baixar o aplicativo Falar Bem, que você vai ter os ensinamentos de cultura geral e de linha neural argumentativa. E é gratuito baixar esse aplicativo. Olha, estamos nos minutozinhos finais. Eu não sei se tem 1 minuto ou 30 segundos. Eu queria te agradecer imensamente. Um papo maravilhoso. Adorei aprender com você e co-criar essa live com você aqui. Fantástico. Obrigado então, pela sua... Olha, vamos sortear 5 cursos de oratória. Quem te procurar aí no Artcult, os 5 primeiros que te procurar depois no Artcult, a gente vai dar 5 cursos de oratória do Falar Bem pra galera aí, tá bom? Ouçam isso, estamos aqui oferecendo, através do Hassmann, 5 cursos de oratória para os primeiros que fizerem contato com o Artcult pelo direct. Fazendo contato pelo direct, as 5 primeiras pessoas terão direito ao curso de oratória online do Hassmann. Com o maior prazer, eu só agradeço imensamente. Eu te agradeço. Essa cocriação e a sua generosidade para com o nosso público. A generosidade sua, de todo mundo, do Rafael aí, que, né, meu xará, que a gente se conheceu aqui na piscina aqui de casa, enfim, eu sou muito grato, muito, muito, muito obrigado mesmo. Fantástico conhecer a pessoa dona de uma criação como Hora da Redação, como Falar Bem e como o Inteligência Humana, 3 aplicativos aí e cursos, e curso presencial com Hora da Redação, que transformam vidas. E em maior escala, com 80 mil já clientes seus, né, estão transformando a comunidade ao redor. Isso é o que é mais importante também, sensibilizando cada vez mais pessoas. É isso. E outra palavra que você me falou, que ainda falta alguns segundos para encerrar, você me falou assim, eu me sinto um profissional de sucesso quando eu chego em casa e... Meu filho vem correndo me abraçar e a minha filha também. Assim, eu sou um cara de sucesso. Quando eu abro a porta, eles vêm correndo me abraçar, eu falo, pô, eu sou o cara. É isso. Muito mais que dinheiro, salário, esse reconhecimento e esse carinho. Obrigado.
10 segundos. Um grande abraço. Muito obrigado, obrigado, obrigado. Um abraço, obrigado a todo mundo e tamo junto sempre.